Bom, plenas, então, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior a importância das vísceras e como vocês vão sentir algumas tensões, né? É lógico que quanto mais treino na mão, mais vocês vão tendenciar a sentir onde estão as maiores dificuldades de ativação do abdômen, tá? E o que a gente vai fazer aqui hoje? Primeiro, eu vou ensinar para vocês como sentir, tá? É lógico que a sensibilidade da mão, ela é diferente entre as pessoas, né? Como eu disse no vídeo anterior, as vísceras, a gente deve tratar como se fosse um bebê recém-nascido. Então, a gente não vai enfiar a mão em víscera, porque ela vai repelir, tá? Que é o que acontece com o abdômen quando tá globoso. O seu abdômen está te protegendo daquela tensão, ok? Então, eu vou pedir para nossa modelo aqui, para ela fazer o seguinte. Elga, você, na expiração, vai descendo as mãos bem levemente e vai tentando sentir o seu abdômen até chegar no ossinho do pubis, tá? Então, a gente vai... E aonde você sentir que tem mais tensão, ou seja, na respiração, sentir que ficou mais globoso, sentir que teve mais tensão, você vai parar, tá? Então, ela tá fazendo aqui. Eu não tratei a Elga antes. A gente vai ver se a gente consegue, nesse vídeo, ela sentir a tensão e a gente ir nesse vídeo primeiro na víscera que ela sentiu de tensão, para vocês observarem o resultado em relação a volume, tá? Uma coisa que é muito importante também falar para vocês é que o abdômen é um sistema muito vascularizado, por isso que a gente vai ter aula também de circulação, né? E a circulação abdominal, ela é extremamente importante. Quando a gente tem uma congestão pélvica, né, que é uma condição que a gente diminui muito a circulação, por exemplo, na gravidez, a gente começa a acumular líquido nas extremidades, tá? E a gente fica mais retida também. Então, é uma região que dá pra gente trabalhar também todas as outras questões, principalmente circulatórias, tá? Então, eu vou pedir pra Elga fazer de novo, começa lá em cima e vai descendo, pode descer 3 vezes, tá? Dessa forma, vocês vão fazer também. Aquele dia que você acordou e percebeu que está com uma dor, que está com gases, né? Quanto tempo que a gente pode fazer, né, essa avaliação da tensão? Na hora que você sentir desconforto. Pode fazer antes da atividade física, pode fazer depois da atividade física. Se por acaso você fez uma atividade física que aumentou sua pressão intra-abdominal, sentiu que o abdômen ficou mais globoso, deita, põe a mão. Pode fazer 2 a 3 vezes por semana ou quando sentir necessidade. Tá lá de noite na sua casa, sentiu desconforto. Sabe aquele abdômen que a gente acorda retinho e de noite está globoso? Talvez não é só pela musculatura que está fraca, é também pelas tensões viscerais, tá? Então, Elga, você sentiu uma tensãozinha aqui? Sim, aqui. Ó, então ela sentiu na região um pouquinho abaixo do umbigo, tá? E aqui a gente tem o intestino grosso do lado esquerdo e o intestino delgado do lado direito, tá? E aqui um pouquinho embaixo a gente tem o reto, tá? Provavelmente ela não fez cocô hoje. Você fez cocô hoje? Não. Então, por isso que ela sentiu essa tensão aqui. Tá vendo como que o nosso corpo fala? Porque o reto, né, a gente tem um saco e que fica acumulado também as fezes. Então, por isso que nessa região a gente sentiu um pouco mais de tensão, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar para vocês um vídeo de cima, para vocês observarem como que tá o abdômen. E eu vou ensinar ela a fazer um pouquinho da manobra que a gente faz. E a gente vai observando essa diferença do abdômen diminuindo, tá? Bom, então, a gente está agora com a visão aqui de cima do abdômen. Vocês podem observar que está um pouco globoso, né? E aí, o que acontece? A gente tem aqui uma cicatriz de abdominoplastia, tá? Então, se a gente pensar em anatomia muscular, a gente deveria pensar até aqui embaixo, o abdômen, tá? Só que aí cortou, e quando corta, o que a gente faz? O que a gente pensa? Ele tira o umbigo, então o umbigo daqui, ele veio pra cá, né? E aí a gente tem uma nova projeção anatômica aqui, dá diferença, tá? Dá diferença visivelmente, né? Quando a gente observa os músculos, mas a anatomia não muda, tá, gente? Visceral não muda em cirurgias. Eu vou falar aqui de novo para vocês. As cirurgias, elas são peritônio para cima, tá? Então, abdômen para cima, gordura que está em cima e pele, tá? Então, víscera é mais embaixo, mais profundo. Então, o que eu vou pedir aqui? Para a Elga, na região que ela sentiu, que tem mais tensão, que é realmente essa região aqui, nós vamos começar as manobras,
viscerais. E o que eu vou fazer antes? A gente poderia vir direto para cá? Sim, mas eu gosto de começar com o diafragma, tá? Porque é um músculo respiratório. Se isso aqui estiver influenciando na respiração, a gente não vai conseguir liberar, tá? Porque durante a manobra, a automanobra, quando eu faço a automanobra em mim, eu faço na expiração, porque a pressão do abdômen diminui, e aí a gente consegue alcançar a víscera que a gente quer, o tecido visceral, ok? Então, a gente vai começar agora, a gente vai passar um óleo na mão, nas pontas dos dedos, aqui. E aí, a gente vai fazer um deslizamento no diafragma. Vocês podem separar tempo para fazer diafragma também, tá? Que é aquele que a gente ensina no módulo de vácuo. Então, vai até lá embaixo, 4 a 5 vezes, sentiu que já melhorou, né? Que o tecido liberou. Aí, o que eu gosto de fazer também? Fez o diafragma, né? Então, desceu aqui, fez o diafragma, pode ir até aqui embaixo. Nesse momento, você já começa a observar a diferença do abdômen, tá? Por quê? Porque a gente diminui aqui a reação visceral. É como se a gente estivesse pedindo permissão, tipo, posso ir? Ok? E aí eu venho pra cá, ó, e estimulo alguns gânglios também, tá? Então, vem pra cá, ó. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Assim e assim. Isso, pra baixo e pra cima, ó. Mais devagar, e pode vir circulando o umbigo. Isso. Aqui também. Isso. Um pouquinho mais para cima aqui também, que aí a gente vai um pouquinho na região mais vascularizada. Um pouquinho aqui a gente tem pâncreas embaixo e a gente tem a região do estômago aqui também, tá? E aí a gente vai no foco agora, que é o reto. E aqui, o que acontece? Mas, Vanessa, você tá fazendo o abdômen todo? Não, isso aqui é um básico, tá? Você vai deitar na sua cama. Então, se você vai começar a fazer e já for direto na víscera e tiver essas restrições em cima, faça. Senão, você já pode ir direto ao campo, tá? Então, foi no reto, que é onde a gente tem mais tensão. Aí, a mão, gente, é mão leve, tá? Eu costumo fazer isso aqui, ó, com o paciente, quando eu quero ensinar a mexer no abdômen. Mão leve, tá? Porque a gente tem costume de fazer isso aqui, ó. Pam! A mão reta, né? E pesada, e aí a gente vai ter uma reação, tá? Então, Elguinha, o que você vai fazer? Você vai relaxar os braços, tá? E na expiração, então sentindo a expiração, você vai fazer esse movimento para mim. Para baixo, respira, para cima. Para baixo, para cima. Ela não está afundando a mão, tá? Para baixo, para cima. Isso. É esse sentido, ó, pra cá e pra cá. Isso. E agora, pra lá e pra cá. Eu senti até um estalo aqui, tec. Pena que não dá pra vocês, talvez, escutar, mas a gente já liberou um pouco aqui. E o que acontece, gente? É lógico que essas manobras não são as manobras que eu faço no meu consultório, né? Eu sou fisioterapeuta e as manobras e as alavancas que eu uso, elas são mais profundas. Isso aqui é uma adaptação para você fazer em casa, tá? Então, nessa região, a gente vai fazer o quê? No sentido da víscera, tá? Que ela trabalha. Então, ela vem para cá, depois ela vem para cá e para cá, tá? Aí eu vou chegar numa conclusão com vocês. Se a gente vai fazer exercícios de vácuo e tem dificuldade de aspirar porque sente dor nessa região, essas manobras vão te ajudar, tá? Então, pode fazer para mim, Elga? Eu não vou colocar a mão em você. Faz mais 5 vezes. Desce e sobe. Isso. 2. Isso. 3. 4. Isso. 5. E aí, agora, movimenta para lá, para cá. Como se a gente quisesse conectar a víscera. Se a gente tiver com fezes, né, no reto, né, provavelmente pouco tempo depois vocês vão sentir vontade de fazer cocô, tá? E aí respeite o seu corpo e vai ao banheiro. Não segura, tá? Porque tem gente que segura, né, e aí perde o time. E aí começa a ficar com o abdômen mais globoso, porque você vai virando um ciclo de neve, um bolo de neve. Você vai começando a deixar o abdômen mais globoso, formando gases, e aí chega uma hora que não dá mais, né?
E aí, agora a gente vai observar se mudou. Nem precisa falar, né? Então, a gente tem uma tensão aqui, aparentemente, na região abaixo do umbigo, tá? E assim, que bom, você aprendeu realmente o time, tá? É isso que a gente espera de vocês, ok? Sentir essa mudança. E no corpo, você sentiu a mudança? Senti. Sente como se estivesse mais livre? Sim. Ok. Então, provavelmente, se ela tivesse uma tensão nessa região aqui, que impedisse ela de fazer um exercício de infraabdominal, por exemplo, que é essa mobilidade, ela teria que fazer essa manobra antes. Preciso fazer antes? Não precisa, mas é bom, ok? Então, um conselho que eu dou é sempre conhecer o seu corpo. Às vezes a tensão não está aqui, está no útero, aí já é outra forma de trabalhar. E às vezes a tensão está no intestino grosso, é outra forma de trabalhar, tá? E a gente vai apresentando para vocês as formas mais adequadas de adaptar o abdômen aos exercícios que vocês estão aprendendo, ok? Então essa é a minha dica de hoje. Eu fico por aqui e aproveitem. Aproveitem e apreciem sem moderação.